Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Baldo Fernandes e hoje vamos resolver a nossa primeira lista contendo questões referentes ao conteúdo que a gente enquadra, em conteúdo introdutório da física, tá? Sistema de unidades, ordem de grandeza, notação científica. Então, essa primeira lista contém 6 questões que contemplam essa parte introdutória da física, tá? Então, vamos começar aqui pela questão de número 1. Acompanhe comigo, eu vou ler aqui, nós vamos responder à medida que vão... Deixa eu só ajustar aqui o zoom. E vamos iniciar a nossa resolução da primeira lista. Lembrando que o conteúdo dessa primeira lista está contemplado na videoaula 1, tá? Que está no nosso canal. Então, qualquer dúvida que você tenha no conteúdo, basta assistir a aula a videoaula que está disponível no canal, ok? Então acompanhe comigo aí, questão de número 1. O Sistema Internacional de Unidades, SI, tem 7 unidades básicas: metro, quilograma, segundo, ampere, mol, kelvin e candela. Outras unidades, chamadas derivadas, são obtidas a partir da combinação destas. Por exemplo, o coulomb é a unidade derivada e a representação em termos de unidades básicas é que 1 coulomb é 1 ampere segundo. Tá? A unidade associada à força no SI é o Newton. E a gente representa com a letra N, que também é uma unidade derivada. Assinale a alternativa que expressa corretamente a representação do Newton em unidades básicas. Bem, gente, lembrando que o Newton a gente pode obter a partir da equação que vocês estudam na segunda lei de Newton. Força resultante equivale a massa vezes a aceleração, ok? Então, a força ela é expressa em Newton. Então, aqui eu tenho que... Só um instante, pronto. Então, aqui, ó, a força nós temos que é o Newton. A unidade base da massa é o quilograma. E a unidade da aceleração, vamos lembrar, tá? A aceleração é a variação da velocidade no intervalo de tempo, tá? E velocidade é expressa em metros por segundo e o tempo é expresso em segundos. Isso aqui vai resultar em metros por segundo ao quadrado. Então, 1 Newton é 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, ok? E isso está expresso na letra A, ok? Tranquilos? Então, questão 1 resolvida. Vamos para a segunda. Questão de ordem de grandeza e notação científica, tá? Vamos lá. Questão de número 2. Pela turbina de uma hidrelétrica passam 500 metros cúbicos de água por segundo. Ok? A ordem de grandeza do volume de água que passa por essa turbina em 3 horas corresponde em litros. Vamos lá. O primeiro ponto que eu vou fazer aqui com vocês é o seguinte. Vejam só. Nós temos que 1 metro cúbico equivalem a 1000 litros, ok? Então, se eu tenho 500 metros cúbicos, eu tenho X litros, ok? Esse cálculo aqui vai ser um cálculo simples, né? Nós fazemos aqui meio pelos extremos. Então, eu vou encontrar aqui que o X vai nos fornecer 5. É só pegar 500 vezes 1000. Então, fica 5, 2 zeros, mais 3. Pronto, eu tenho 500 mil litros por segundo. Ok? Tranquilos? Muito bem.
Só que tem um detalhe, ele não quer por segundo, né? Ele quer que nós encontremos a ordem de grandeza do volume que passa em 3 horas. Então, o segundo passo aqui vai ser o seguinte, ó. Acompanhe comigo. 1 hora nós temos 3.600 segundos. Então, se eu tenho 3 horas, eu vou ter y segundos, ok? Vamos lá. Mais uma vez, ó, meio pelos extremos, é só pegar 3 vezes 3.600. Isso aqui vai resultar em 10.800 segundos. Ou seja, em 3 horas, nós temos 10.800 segundos. Ok? Pois bem, então, gente, se em 1 segundo passam... Agora vamos finalizar. Ou melhor, vamos para a terceira parte aqui da nossa solução, tá certo? Vamos para cá. Bom, vamos só fazer uma separação aqui. Então, veja só, qual é a nossa terceira parte aqui na nossa resolução? Vejam só, acompanhem comigo. Se em 1 segundo eu tenho 500.000 litros, então em 10.800 segundos eu vou ter Z, litros, né? Então, fazendo aqui esses cálculos, eu vou ter que Z, mais uma vez, ó, é só multiplicar aqui meio pelos extremos. Aqui eu vou ter, multiplicando 10.800 vezes 500.000, eu vou ter esse número aqui, ó. Eu já fiz aqui o cálculo. Eu vou ter, deixa eu só escrever aqui o resultado, que é um valor gigantesco, tá? Pronto. Então, essa é a quantidade de litros que passam em 3 horas, tá bom? Esse númerozinho bem grandão aqui. Bem, agora, para finalizar, vamos escrever esse número, certo? Aqui seria nossa quarta etapa. É a quarta, colocar destacado aqui, ó. É a nossa quarta etapa. A nossa quarta etapa vai ser o quê? Eu vou escrever esse número em notação científica, certo? Bem, no final dele está a vírgula, então eu vou deslocar a vírgula para a esquerda. Quantas casas? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui eu vou ter, certo? 5,4 vezes 10 a nona litros. Lembrando que quando você escreve em notação científica, o número que você obtém, no caso aqui, é o 5,4. Lembrando, pessoal, que esse número x, eu vou escrever aqui um valor qualquer. Esse número a, ele tem que ser maior que 0 ou melhor, deixa eu ajustar aqui. Tem que ser maior que 1 e menor que 10, ok? Por isso que eu andei a vírgula até ficar nesse intervalo. Bem, para finalizar, para você obter a ordem de grandeza, basta você lembrar o seguinte, ó. Se o número x for maior do que 3,16, você aumenta uma unidade no expoente. Então, se o x, na verdade aqui, como eu estou usando o a como referência, né, então eu vou colocar aqui também. Ó. Então, se o a for maior que 3,16, a gente soma uma unidade ao expoente, certo? E se o a for menor
que 3,16 nós não acrescentamos nada ao expoente, tá? Essa técnica aqui, tá certo, que eu estou usando, ela tem como base a referência 3,16, que equivale a aproximadamente a raiz de 10, tá bom? Então, no caso aqui, ó, o nosso número é 5,4. Como ele é maior do que 3,16, eu vou somar uma unidade ao expoente. Portanto, certo? A ordem de grandeza, deixa eu só ajustar aqui. Portanto, gente, deixa eu voltar aqui o zoom. A nossa ordem de grandeza, deixa eu ajustar aqui. Pronto, melhorou. Então, pessoal, a nossa ordem de grandeza aqui para essa questão vai ser, então, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 10. Lembrando que a ordem de grandeza é uma estimativa que a gente faz de medidas. Então, aqui a resposta é a letra B, ok? Questãozinha longa, mas deu para revisar. Transformação de unidades, regra de 3, notação científica e, fechando, expressar um resultado, a sua ordem de grandeza, tá bom? Vamos aqui agora para a questão 3. Vamos lá. Então, acompanhe comigo, certo? Questão 3. A moça imprimia mais e mais velocidade e a sua louca e solitária maratona. Bem, Conceição Evaristo refere-se claramente a uma grandeza física nesse texto. Imprimia mais e mais velocidade. Trata-se de uma grandeza relacionada não à velocidade, mas à mudança da velocidade em relação ao tempo. Bem, gente, essa mudança da velocidade em relação ao tempo, essa grandeza é a aceleração. A aceleração, ela indica como a velocidade muda no decorrer do tempo. Essa é a expressão que a gente usa para calcular a aceleração. Bem, no SI, a velocidade ela é expressa em metros por segundo e o tempo é expresso em segundos. Então, aqui você escreve a primeira fração, que é metros por segundo, e multiplica pelo inverso da segunda. Né? A segunda fração é S sobre 1. O inverso dela é 1 sobre S. Então, aqui eu tenho M vezes 1, M, S vezes S, S ao quadrado. Tá? Bem, não tem essa opção desse jeito que aparece aqui, mas vamos lembrar, um detalhe matemático, que eu posso escrever isso aqui dessa forma, M vezes S elevado a menos 2. É só mudar o sinal do expoente, você muda a posição da variável na expressão ou na razão, tá certo? Então, agora chegamos ao resultado, né? Isso está expresso na letra D, ok? Então, questão 3 é a letra D. Questão tranquila, teria que lembrar a expressão para calcular a aceleração. E depois ver a questão da unidade de medida e a forma que não é comum de aparecer, m vezes s a menos 2, ok? Só um detalhe para vocês não esquecerem, essa forma de representar, ela é equivalente a essa aqui, ok? Pronto, então, questão 3, letra D. Vamos agora para a questão de número 4. Vamos lá. Questão 4. Constantemente precisamos recorrer a alguma unidade de medida para realizar algo, seja de distância, de velocidade, tempo ou área, por exemplo. Para evitar problemas e confusão entre cientistas de diferentes partes do mundo e tornar mais adequada a comunicação em diversos povos, foi criado um sistema internacional com unidades padronizadas, né? Esse sistema, pessoal, ele foi chamado de Sistema
Internacional de Unidades, o famoso SI, tá bom? Bem, então vamos lá. Em relação ao Sistema Internacional de Unidades, assinale a alternativa que indica corretamente a grandeza física, a unidade e o símbolo. Essa aqui é uma questão técnica, tá certo? Vamos lá. Grandeza física, massa. Pessoal, a unidade de massa não é o segundo, certo? E se for segundo, o símbolo não é o M. Grandeza física, força, a unidade é o Newton. E o símbolo é o N maiúsculo, tá? Vamos ver aqui, ó. Letra C, a grandeza física, a temperatura, a unidade é o Kelvin, tá certo? Só que o símbolo não é metros por segundo. Velocidade, a grandeza física, a unidade não é metro por segundo. E o tempo, a unidade não é metro, o símbolo é o segundo, tá? Então, nesse caso aqui, a alternativa certa para essa questão é a letra B, ok? Então, questão 4, questãozinha técnica, letra B. Vamos lá. Questão 5. Acompanhe comigo a leitura. A grandeza física energia pode ser representada de várias formas e com a utilização de outras diferentes grandezas físicas. A composição destas outras grandezas nos define o que alguns chamam de formulação matemática. Dentre elas destacamos. Bem, gente, vocês vão ver isso mais na frente, né? Quem quiser assistir às aulas de energia e suas transformações, tá? Vai ter oportunidade de entender e de aprender que essa expressão aqui representa a energia potencial gravitacional. Essa aqui, a energia potencial elástica. E essa terceira aqui, a energia cinética, tá? Qualquer expressão dessas aqui, se você for obter a unidade, eu vou ter a mesma unidade, tá? Que é a unidade de energia. Então, qual será essa unidade, né? Vamos escolher aqui, vamos pegar, por exemplo, a expressão de energia cinética. Vamos lá, acompanhe comigo, certo? Vamos lá. Energia, a unidade de massa é o quilograma. A unidade de velocidade é o metros por segundo, no caso aqui, ó, é ao quadrado, né? E esse 2 aqui de baixo, ele não vai entrar na unidade, certo? O que eu uso para a unidade é o expoente da velocidade. Então, aqui fechou agora. Quilograma, aí m ao quadrado, m ao quadrado. S ao quadrado, S ao quadrado. Então, aqui está a unidade de energia. Aí você pode perguntar, mas Ubaldo, não tem essa opção aqui. Então, vamos ajustar. Como é que se ajusta aqui? Ó? Escreve o quilograma, escreve o m ao quadrado e esse s ao quadrado eu posso levar para o denominador, mudando o sinal do expoente. Pronto. Então, chegamos aqui numa equivalência, numa representação equivalente. Tá certo? Agora, chegamos a uma solução, né? Isso aqui está expresso na letra E. Tá certo? Se vocês assistirem a videoaula sobre energia, vão ver também que o nome que a gente dá para essa unidade, tá, é o Joule, ou Joule, como queiram. E a gente usa a letra J, tá? Para expressar o Joule. Tudo bem? Então, 1 Joule equivale a isso aqui. Tá certo? Então, vamos para a nossa última questão, questão 6. Vamos lá. As grandezas físicas são representadas por números e unidades de medida. Aquelas que não apresentam unidades são chamadas de grandezas adimensionais. Também, se vocês assistirem às aulas do nosso canal, vai ter oportunidade de ver algumas grandezas adimensionais. Por exemplo, coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional.
Apresentamos aqui unidades de medida de 5 grandezas físicas: temperatura, energia, distância, tempo e massa. Das unidades de medida apresentadas considerando o sistema internacional e o padrão correto de grafia, a única que está corretamente expressa é, pessoal, a temperatura é em Kelvin, energia é em Joule, distância é em metros. Só um instante. Então, a letra A está falsa, porque temperatura é em Kelvin. Certo? A energia não é em watts-hora. A energia é em Joule. A distância não é em quilômetro. A distância é em metro. O tempo não é em minutos. O tempo é em segundos. Segundo, né? E a massa é em quilograma. Então, questão 6 é a letra E. Ok? Pessoal, com isso a gente finaliza a resolução dessa primeira lista, certo? Se você gostou da resolução, deixa um joinha no vídeo, faz um comentário na descrição do vídeo para que a gente possa melhorar a produção dos nossos materiais aqui no nosso canal, ok? Então, agradeço a todos que assistiram e nos vemos na nossa próxima videoaula de resolução de exercício da parte de mecânica, tá? Um abraço e até logo.